Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. SOS Segurança 24 horas. Nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos. É como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www. Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Um programa com informação, polêmica e cultura. Agradecendo sempre a sua colaboração, a sua participação efetiva na nossa programação. E, como sempre, nós trazendo aqui para a sua tela importantes notícias, importantes entrevistados para que a comunidade local e regional tenha conhecimento do que está acontecendo aqui em Santa Maria, do que já aconteceu e qual é a nossa previsão de futuro dentro do crescimento da nossa cidade de Santa Maria. Antes, evidente, agradecendo aqueles que nos apoiam na forma cultural. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente, o grupo Intexol pertence à Agrimec. Unidas, aluguel de veículos é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, o seu jeito de ser. Casa do EPI Santa Maria, compromisso com a segurança do trabalhador. Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e uma alternativa. Uglione, há 75 anos, acelerando sonhos. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Hoje temos aqui nos nossos estúdios a visita do general de brigada Mauro Sinotti Lopes. O general Sinotti é o comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, a Brigada Niederauer. Aqui, a importância do Exército Brasileiro na nossa região, principalmente na nossa cidade. O assunto hoje com o general Sinotti é a missão realizada no Rio de Janeiro pelo Exército Brasileiro em todo o período da Copa do Mundo. Operação essa que se denominou Operação São Francisco II. General Sinotti, obrigado pela sua presença. É um orgulho para nós estar com o senhor aqui nos nossos estúdios hoje e trazendo informações importantes de como foi esta operação em que a comunidade acompanhou aqui em Santa Maria toda a mobilização do efetivo que acabou lhe acompanhando para esta importante missão. E desde já, general, nós, sem dúvida nenhuma, sempre comentamos aqui que tivemos uma grande Copa em termos de segurança, em termos de ordem pública. E temos aqui sim que agradecer de público a forma como o Exército Brasileiro agiu, né? Dando e levando para o resto do mundo esta imagem positiva
da nossa segurança, que nós tínhamos um medo muito grande, general, de que pudesse acontecer alguns fatos negativos e, evidentemente, uma repercussão negativa para o restante do mundo. General, obrigado pela sua presença aqui e vamos bater um papo sobre a sua missão que o senhor acabou realizando então lá no Rio de Janeiro. Tá certo. Eu agradeço a oportunidade, Coronel Vargas, telespectadores, de poder vir trazer um pouco mais de esclarecimento sobre o que foi a operação e comentar esse trabalho fantástico que os nossos soldados tiveram a oportunidade de participar no Rio de Janeiro. Isso aí foi, sem dúvida alguma, uma oportunidade ímpar, né, de ver o trabalho do nosso pessoal, que foi de altíssimo padrão e que me faz ter muito orgulho aí do soldado da pacificação. É uma satisfação estar aqui e poder dar essa contribuição. Que coisa boa, general. Exato. E nós que acompanhamos, general, evidentemente que pelo aspecto da gente ter o conhecimento profissional da área de segurança, sim, nós sabendo, e eu desde o início, acompanhando desde a sua chegada aqui em Santa Maria, nós tínhamos evidentemente o conhecimento de que o senhor estaria indo ao Rio de Janeiro, né, comandar esta operação. E nós, confesso aqui, ficamos na expectativa e na torcida, né, para que tudo desse certo. Gostaríamos, general, que o senhor colocasse aqui de como que tudo isso acabou acontecendo, né, a preparação, enfim. Nós estávamos nos preparando para a Copa do Mundo. Então, a 6ª Brigada era uma tropa de contingência, íamos trabalhar como reserva do Comando Militar do Sul, em condições de atuar tanto em Porto Alegre quanto em Curitiba, que eram 2 sedes de jogos. Durante essa preparação para a Copa do Mundo, para servir como força de contingência na Copa do Mundo, surgiu então essa missão da Maré e nós então mudamos o foco, mas já estávamos num preparo da nossa tropa para esse trabalho de rua, de lidar com as pessoas, de trabalhar com as pessoas, com as populações nas ruas. E quando surgiu então essa missão da Maré, nós focamos mais especificamente aquele ambiente operacional para o preparo do nosso pessoal para essa missão. Então nós totalizamos aí em torno de 6 semanas de preparo, né? Onde também com o apoio da Brigada Militar, aqui através do Batalhão de Operações Especiais, nós tivemos a oportunidade de, na fase final, realizar exercício na rua. Importantíssimo, né? Até para adaptar e para que o nosso pessoal que não tem o conhecimento da atividade de polícia, né? Que é um trabalho importante, essa sensibilidade que o policial tem de trabalhar, de lidar com as pessoas na rua, nós soubemos explorar muito bem de vocês esse aspecto, e com essa contribuição então da Brigada Militar, nós realizamos inúmeros exercícios aqui no entorno e totalizamos em 10 dias, né, inúmeras possibilidades que podiam ocorrer com a tropa, de forma que a gente pudesse contextualizar a regra de engajamento. E aí eu chamo a atenção para esse jargão militar, regra de engajamento, sim, que é uma forma que nós temos de quantificar o emprego da força, né? Através da regra de engajamento, é possível fazer um emprego gradual da força, porque o nosso soldado tem um treinamento para as atividades militares mais intensas. Sim. Quando nós realizamos GLO, eu tenho que quantificar quanto eu vou empregar de força, para que ela seja crescente. Correto. Né? Então, a melhor forma de trabalhar isso é por meio da contextualização em exercícios no terreno, e meio à própria população, aproveitando de experiências, né, anteriores, que no caso a experiência dos policiais. Sim. E foi um preparo realmente excelente e tive a oportunidade de ver na prática, né, o emprego desse conhecimento lá junto da comunidade. E tivemos ali de 30 de maio a 6 de agosto, 66 dias. Foram 66 dias de operação. No terreno. No terreno e colocando diariamente em torno de 2.000 homens armados de fuzis na rua, né? Não tivemos nenhum disparo acidental, né? Não tivemos desvio de conduta ou queixas por parte da população de excesso de nossos soldados ou coisa que o valha, né? Foi realmente um ponto de excelência da operação, foi esse perfil do nosso soldado conduzindo o trabalho que
que respeitava muito a dignidade das pessoas. Correto. Né? Nosso pessoal teve o perfeito entendimento da missão. Nós não fomos lá para matar ninguém, nós fomos lá para levar a paz social para essas comunidades carentes, né? E fomos muito felizes nesse intento, né? Conseguimos com bastante Sim. General, dedicação. a missão ela se realizou no chamado Complexo da Maré. Complexo da Maré. Complexo da Maré. O Complexo da Maré ele é dividido por várias comunidades. São 15 comunidades que compõem o Complexo da São Maré. 15 comunidades. 15 comunidades. É um espaço territorial de em torno de 3,5 quilômetros quadrados, né? De 3,5 a 5 quilômetros quadrados, onde vive 130 mil pessoas. 130 mil. 130 mil pessoas. Bem maior do que muitos e muitos municípios Exatamente. Né? do nosso país, verdade. Exatamente. Então, são 15 comunidades compreendidas nesse espaço que está entre a Avenida Brasil e a Baía de Guanabara, né? E entre ali o cemitério do Caju e lá onde era o antigo 24 Bíblia, ali a favela Roquete Pinto. Certo. Nesse espaço é que está o Complexo da Maré, com uma particularidade importante. É nesse espaço que estão as vias de entrada no Rio de Janeiro. Quem vem pela Dutra, Correto. entra pela Avenida Brasil para ir para o norte do estado. Sim. Ou se vem do norte do estado, passa a Ponte Rio-Niterói, pega a Dutra, passa na Avenida Brasil, que é Sim, o lado então, uma localização bem estratégica. bem estratégica. A linha vermelha e a linha amarela, que vem de toda a Baixada Fluminense e é o acesso do aeroporto. Certo. Né? E cortado também pela Avenida Trompovski, que era, antes da linha amarela e a vermelha, a única via de acesso ao aeroporto lá do Galeão. Então, nós estávamos exatamente nesse complexo de favelas, são 15 comunidades, que permeia ali as principais vias de acesso ao Rio de Janeiro, né? General, durante a Copa do Mundo. Teve a participação da polícia local em termos de Sim. em troca de informações e tudo mais? Não, participação efetiva. Participação efetiva. Nós estávamos com a seguinte composição de efetivo, em torno de 2.400 homens, né? E ele estava assim distribuído. Aqui do sul tinha em torno de 970 homens aqui de Santa Maria, de Uruguaiana, Itaqui, aqui do 19 é Semec, Santa Rosa. Santa Rosa também estava compondo o nosso efetivo. E chegando lá no Rio de Janeiro, nós recebemos ainda 2 batalhões de infantaria da Vila Militar, 1º e 2º batalhão de infantaria. Da vila mesmo ali. Da Vila Militar, sim. né? Recebemos um batalhão de fuzileiros navais, que é uma tropa muito profissional, excelente para trabalhar, já conhecia Sim. os fuzileiros navais, e 200 homens da Polícia Militar do Rio de Janeiro, chamada Companhia de Campanha, né? Então isso totalizava os nossos 2.400 e nós realizamos o trabalho com todo esse efetivo de tropa, né? Realizando aí um intenso patrulhamento, revistas de pessoas e veículos, né? E prisões em flagrante. Mas além desse aparato militar, nós tínhamos também a 21DP, 21 Delegacia de Polícia de Bom Sucesso, a polícia, que fazia todas as vezes de polícia judiciária. Correto. Porque nós realizamos, com a polícia e fuzileiro naval, o patrulhamento ostensivo. Sim. Né? E fizemos pontos de bloqueio no interior da comunidade para fazer revistas de pessoas e veículos, né? Tínhamos acesso aos sistemas de segurança da Secretaria de Segurança Pública para saber online a identificação, né, dessas real, pessoas, né, por meio de smartphone, se aquele cidadão tinha mandado de prisão, se aquele veículo era roubado, né, se aquela motocicleta estava numa situação irregular. Sim. Então, todo esse aparato nós fazíamos, né, os militares, mais a polícia militar. Certo. Agora, a parte de polícia judiciária competia a 21ª Delegacia. Certo. Então, o encaminhamento de ocorrência era todo feito para essa delegacia. Todo para a delegacia. Qualquer ocorrência nossa na rua, de pessoal, apreensão de pessoal, ou prisão de pessoal ou apreensão de material, o destino era a 21ª DP. E lá eram lavrados os autos, né, relativo ao processo. General, teve alguma... Ou seja, sim. nós
não executamos o trabalho de polícia judiciária, isso é importante. Sim. Ficou Nós bem fizemos um patrulhamento ostensivo. dividido essa missão. Nesse espaço que nós definimos aqui, nesse espaço territorial das operações, nenhuma outra polícia poderia atuar sem coordenar com o comando da pacificação. Certo. Ou seja, se o pessoal da 25ª DP, Delegacia da Mulher, Sim. tem uma ocorrência a lavrar um cumprimento de um mandato dentro da comunidade, é através da 21 DP que ela vai coordenar com a força de Canalizava pacificação via... para que ela possa entrar na área e cumprir seu mandato. Entendeu? Não é que depende de autorização ou não nossa. Não, era uma questão de organização mesmo. Coordenação. Então, nenhuma outra polícia que não fosse a polícia da força de pacificação poderia atuar na área sem haver a coordenação nossa. Ou seja, nós estávamos coordenando tudo que diz respeito à ação policial dentro da comunidade. Né? E general, como que o senhor acompanhou essas ocorrências aí em termos de... qual é o índice principal de ocorrência? Qual o principal problema que o senhor acabou enfrentando com o seu efetivo? Nós tínhamos lá dentro do CPUR, onde estava o comando da operação, que fica lindeiro ali com a Avenida Brasil. Certo. Né? Nós, por sinal, uma curiosidade, neste quartel foi sede do primeiro RCC. Eu já conhecia a sede do CPUR de garoto, lá do tempo que eu era cadete. Eu ia no primeiro RCC, então na Avenida Brasil, onde hoje é o CPUR. Certo. Então, nesse quartel, estava o comando da operação e lá nós tínhamos uma delegacia de polícia judiciária militar para o caso dos crimes militares. Ah, correto. Porque o senhor sabe que qualquer crime contra o soldado em operação de GLO é da área da Justiça Militar. Aí então, por exemplo, ser aberto todo um inquérito os crimes de desacato, crimes de desacato, né, ou tentativa de agressão com soldado, com qualquer militar, é crime militar e é da seara da Justiça Militar. Correto. Né? E aqueles crimes comuns, 21 ADP. 21 ADP. A 21 ADP tinha uma sede dentro do CPR, ao lado da Polícia Judiciária. Ah, também estava atuando no... Então, quando a patrulha tinha uma ocorrência, ela vinha para o CPUR. Se era da Justiça Militar, era lavrado pela Justiça Militar e entregue na 21 ADP, para a guarda carcerária. Certo. Então, normalmente o camarada ia dormir lá em Bangu. Sim, já ia para outra hospedaria. Já ia para outra hospedaria. Certo. Se era um crime comum, ele era lavrado todo alto pela Delegacia de Polícia Civil. Se era menor, era conduzido até a Delegacia Policial da Criança e do Adolescente, o DPCA, lá no centro do Rio de Janeiro. Agora, todo elemento que incorresse em qualquer evento com intervenção da tropa, ele ia parar numa delegacia, ninguém ficava pelo caminho. Ou ele vai para a 21 ADP, ou vai para a Delegacia da Criança e do Adolescente, certo. ou para a Delegacia de Polícia Judiciária Militar, que também vai para a 21 ADP. Né? Então, todos os casos eram assim. E nós tínhamos muitos casos de prisão. Nós, vamos ter uma ideia dos números. Vamos deixar esses números para o final. Próximo bloco? Vamos lá. Próximo bloco. Então tá. Vamos fazer um intervalo. Certo. Bem, vocês viram que o papo aqui ele tem muita coisa. E o general vai ter que conseguir, nesse nosso programa, dar uma síntese de toda essa operação que a gente tem conhecimento aí, que foi um sucesso total. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. SOS Segurança 24 horas. Nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fatisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fatisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos, é como tem que ser.
Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Sempre agradecendo a sua participação, a sua audiência e agradecendo o carinho todo daquelas pessoas que comentam o nosso programa enquanto nós estamos na rua, em visitas, aquelas pessoas que estão sempre nos acompanhando. Estamos hoje recebendo aqui nos estúdios da TV Santa Maria, canal 19 da NET, o General de Brigada Mauro Sinotti Lopes. O General Sinotti é o comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. A 6ª Brigada que fica ali para aquelas pessoas que são de Santa Maria e que têm sempre o prazer de saber que a 6ª Brigada é ali no antigo 7º RI. É assim, general, que todos conhecem aquela sede que é histórica da nossa cidade e que tem uma arquitetura invejável. Então, é ali a sede onde o general exerce o seu comando. General, vamos dar continuidade. Claro. E o senhor, nós falando aqui agora no intervalo, general, o senhor viu que os 18 minutos passam muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Mas nós vamos ter mais 2 blocos ainda para nós tentarmos aí fazermos uma síntese aí dessa sua missão. E se não tiver condições, general, o senhor volta de novo aqui para nós continuarmos a nossa conversa. General, voltando então ao aspecto aquele dos números, né? Sim. Quais os índices maiores de ocorrência? Qual a ocorrência que mais lhe chamou a atenção durante esse período de operação? Bom, sem dúvida alguma, né, a maior ocorrência era apreensões de drogas, pessoas e drogas, né? É porque o problema lá gravíssimo é a droga, o tráfico, né, general? É a droga. Esse era o grande medo também, foi o grande medo, e é o câncer que nós chamamos do Rio de Janeiro e que nós pegamos, general, muitos exemplos, né, e acabamos trazendo para cá, enfim, para fazermos alguns tipos de comparações até para o modus operandi, né, a respeito de prisões e operações, sem dúvida. Nós aprendemos, num total, só para ter uma ideia, 184 pessoas, né, maiores, né, por crime comum, envolvido então com roubo de carro, roubo de motocicleta e drogas. Certo. A maior parte, drogas. 184 maiores por crime comum. 84 menores. 184 maiores. Tá? E 84 menores. Né? Que preferencialmente são usados pelo tráfico, né? Porque tem uma proteção maior da justiça com relação a legislação ao cumprimento, exatamente. Lhe dá um amparo para que eles sejam utilizados recuperado e tal. Então, correto. Ele é mais buscado pelo tráfico para execução do ilícito, né? Tivemos 165 apreensões de droga. Não é... Eu não tenho como quantificar. Sim. Né? Porque vem em formato de tubos, papelotes, pedras e tal. Trouxinha, e aí vai. E por diante. Mas, por exemplo, uma mochila era considerada uma apreensão de droga. Uma mochila, em média, ela gera ali R$1.000. Né? R$1.000. O envolvimento financeiro dessa mochila. Porque o tráfico é um negócio, né? E então, um bom aquele negócio. Camarada, aquele menor com aquela mochila, ele tem ali em torno de R$1.000, entre papelotes de droga. Sim, aí vinha cocaína. Tubo de 15, tubo de 10, sim, né, com droga, com cocaína. E aí, né, tinha cocaína, crack também. Crack, maconha. Né? E já com um valor, por isso que nós quantificamos, em média. Já tinha até uma tabela, tinha tabela. Pode ser até que normalmente fosse maior o valor da droga negociada. Sim. Mas em função das inúmeras apreensões, né, o tráfico se adapta, porque o crime é como um vírus, né? Ele vai mudando de perfil. Por exemplo, antes de nós chegarmos, as bocas de fumo eram fixas. Claro. Com a chegada da tropa, passaram a ser itinerantes.
Sim, porque eles né? tinham que driblar o policiamento. O policiamento que era intenso, né? Então, a Brigada Paraquedista que nos antecedeu chegou a fazer a apreensão de 20 quilos de cocaína. Olha aí. Entendeu? E aí então se mudou. Fizeram apreensões de drogas com 23 mil reais. Né? Nós fizemos uma apreensão de uma mochila com 50.300 reais. Contado um por um na delegacia. Uma pilha de dinheiro. O dinheiro em espécie. Dinheiro em espécie. Junto com a mochila de droga, sim, havia uma quantidade de dinheiro para pagamentos diversos do tráfico, porque isso aí é um negócio. Correto. Num montante de 50.300 reais. Então, isso é importante que se diga para que se tenha uma dimensão do que é isso. E aí, general, se vê o aspecto rotineiro que aquilo poderia até significar uma coisa muito pequena no aspecto macro. Nós aprendemos 22 armas. Eu ia perguntar para o senhor a respeito de armas. 22, entre armas longas e pistolas, a maioria pistolas, 22, né? 1.180 munições de diversos calibres. Né? Apreensões por crime militar, 50. 50 apreensões por crime militar. A maioria delas por desacato. Desacato. Algumas por agressão. Sim, né? porque estavam vendo então naquela autoridade, de repente até uma espécie de um desafio, general. Exato. Assim, não, parei um pouquinho. Com vocês não. Então o camarada desacata e desde o início, quando eu cheguei lá, eu deixei bem claro para todo mundo, tolerância zero com desacato. Não admito falta de respeito com o soldado. Certo. Nós saímos da nossa casa e viemos morar aqui dentro da comunidade para prover a segurança para as pessoas. Para as pessoas. E aí... Com muito respeito à dignidade das pessoas. Nós não entramos na casa de ninguém. Nós cumprimos o nosso trabalho vigiando as ruas, tá? Policiamento ostensivo, revista de pessoas e veículos em pontos de bloqueio, né? E foram nessas condições que nós fizemos essas apreensões. Sim, todas elas dentro todas do elas em aspecto patrulhamento. Urbano. Exato. E como eu não tinha externo. mandato de busca Sim. e ordem de busca da justiça, não entrei na casa de ninguém para pegar nenhum material desse. Isso foi tudo na rua. Né? Nós podíamos muito. Imagina se pudesse entrar na... Meu Deus. Se pudesse atender alguns indícios de inteligência. Sim, mas... Tá? Mas todo o trabalho... A missão não era essa. Não era essa. Não era essa a missão. A missão era devolver àquelas pessoas um direito de viver em segurança. Em segurança, circular na sua comunidade com segurança. Que segurança pública é um direito de todos e um dever de cada cidadão. É a Constituição que diz, não sou eu. Correto, tá? Correto. E foi isso que nós fomos fazer lá. E fizemos tudo com muito respeito pelas pessoas e várias vezes nos procuraram para dizer isso. Tá? Apreendemos 48 veículos e 43 motocicletas roubados. Esses veículos e motocicletas, todos eles... Dentro do complexo. Produto de furto. Tudo problema de furto. Né? E 74 materiais diversos. A maioria deles, rádio de comunicação. Opa! Balança e rádio de comunicação que monitorava o nosso movimento. Essencial, eles só faziam... Claro. Entendeu? É rádio e WhatsApp. É isso aí que a bandidagem fica controlando a tropa. E com tudo isso, nós ainda derrubamos eles... Muita pressão de droga, muito... Né? General, confronto nenhum. Não obteve um... Tivemos. Confronto. Tivemos confrontos e respondeu ali na altura da regra de engajamento. Né? Uma coisa que aconteceu, são atos hostis contra a tropa, que geraram vários, prisão por desacato. Sim. Quando nós fazíamos alguma apreensão de droga, né, ou apreendíamos algum elemento com a mochila... Sim. No momento de levar preso, os demais, em torno de... Se juntavam ali de 5 a 15 elementos para jogar pedra e garrafas. Ao redor da ocorrência, claro, nas proximidades da ocorrência. Nas proximidades da ocorrência, das esquinas ou de próprias lajes, passaram a jogar pedras e garrafas. Sim. Para hostilizar a tropa, para o quê? Para nos inibir
né? Esse era o objetivo deles. Claro, inibir a nossa vontade de interpelar o vendedor. Sim. Para inibir que a nossa tropa entrasse nos becos e vielas. Como vieram algumas vezes, através das lideranças comunitárias, dizer assim, olha, mais ou menos aquele acordo, vocês não vão lá, fiquem nas principais, Isso. e os becos e vielas são nossos. Entendeu? Eu falei, olha só, aqui é o Exército Brasileiro, nós vamos entrar em todos os lugares. E se houver hostilização, vão mais ainda, tá? O que não falta é soldado para entrar dentro de becos General, e vielas. então o senhor chegou a ter esta informação de forma direta de que, olha, vocês fiquem aqui e deixem esse outro lado para nós. Mais ou menos isso não, exatamente isso. É isso aí, exatamente isso. Quando nós chegamos lá, nós estabelecemos um canal de comunicação com a comunidade. Então fizemos algumas reuniões com lideranças comunitárias, né? ONGs, lideranças eclesiásticas, padres católicos, pastores, né? Alguns diretores de escola, né? Para dizer exatamente o que nós íamos fazer e como que nós iríamos trabalhar. Correto. A missão, como seria o desenvolvimento da missão? Quem é o general, quem são os coronéis, quem são os capitães que estão aqui, são esses. Certo. Qualquer problema é para procurar esse pessoal. Nós estávamos lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, à disposição da comunidade para atender os seus quesitos. E deixamos bem claro que o processo de pacificação é muito complexo e é fundamental a participação da comunidade no desenho, né, dessa arquitetura de pacificação, né? Como se não bastasse, conseguimos melhorar isso. A rádio comunitária nos disponibilizou um horário, toda quarta-feira de 10 ao meio-dia. Uma vez por semana? Uma vez por semana, e eu estive lá todas as semanas desse período. Sim. Todas as quarta-feiras eu fui lá. Era o senhor mesmo o interlocutor? Eu mesmo. O senhor que iria sempre? Para fazer um balanço, né, dos ganhos da pacificação, o que nós tínhamos executado. Mantendo a comunidade informada do que estava acontecendo. Me colocando à disposição, por meio do telefone, da rádio, para qualquer eventualidade. Naquele momento, com isso, nós conseguimos a participação de cada cidadão da comunidade no processo de pacificação. Tudo com muita transparência. Podiam ligar lá para a rádio e dizer, general, olha, aconteceu isso, soldado tal fez errado, porque todos já tinham o nome no colete. Sim. Todo mundo Todos circulava, identificado. E nós estávamos assim, à disposição, e nunca tivemos nenhuma queixa de desvio de conduta, né? Nunca nenhuma ONG veio lá reclamar, dizer, olha, coisa que parecida. fulano apanhou, foi maltratado. E todos que nos procuraram para solicitar algum aperfeiçoamento, por exemplo, às vezes um ponto de bloqueio, como ocorreu, em certa ocasião, próximo a uma creche, estava causando transtorno. Causava transtorno porque quando tinha alguma apreensão que tinha algum atrito, né, o barulho assustava as crianças. Correto. Porque os bandidos jogam foguete na gente. Pedra, garrafa e tiro de foguete. E nós usávamos as armas não letais, de borracha. Né? Então aquele barulho assusta as pessoas e as crianças choravam. Então o professor solicitou isso num dia por e-mail. No dia seguinte já não tinha mais Já foi trocado foi trocado para outra esquina. Então, a comunidade compreendeu perfeitamente que nós estávamos lá para trabalhar para eles. Nós fomos lá para materializar a credibilidade, né, sem dúvida, que a força dispõe. Então, aí as pesquisas, né, correto, falando de credibilidade das Forças Armadas e tal. Isso. Nós fomos lá materializar essa expectativa da sociedade, né? E, graças a Deus, conseguimos fazer isso aí. Graças ao empenho de cada soldado que internalizou esse conhecimento e foi de um comportamento inquestionável, formidável mesmo, a forma e a disposição que o nosso pessoal cumpriu. Sair de suas casas, ir para lá, morar dentro do complexo e realizar o trabalho para aquelas pessoas, em proveito da comunidade. General, não teve rodízio de efetivo, né? O efetivo todo que saiu daqui, ele permaneceu durante todo o período lá. Eles vieram uma única vez ao sul. Vieram uma vez? Vieram uma vez.
grupos... rodízio só para visita. Faziam vinham para cá, ficavam 6 dias aqui e voltavam. Entendeu? Importante isso até para... Claro, porque o camarada vê a família... Ficar a família, ficar tranquilo. Não, e a gente tem que ir monitorando, porque o soldado vai todos os dias, tem enfrentamentos, há um clima de tensão. Sim, né? sim. Então há um desgaste normal do camarada. Até a situação psicológica, né, É preciso haver, né, esse período de descanso, né, que tinha de 6 dias o camarada vinha aqui, e a cada 12 dias ele tinha um dia livre lá. Sim, sim. Né? Aí ia para um quartel fazer um churrasco, ia conhecer uma praia. Isso, né? então já fazia a sua Claro. parte aí de lazer. Claro, e nós vamos oxigenando, né, o camarada com as regras de engajamento e com a condição normal de temperatura e pressão. Eu preciso de um homem, né, com seu equilíbrio em perfeito estado, Sim. porque ele está executando uma atividade de risco. Né? Sim, o senhor imagina assim, ó, uma coisa importantíssima, general, ó, ele está saindo do seu meio, né? Ele saiu do seu meio e está indo para uma comunidade que ele nunca viu e que não conhecia e cumprir uma missão de alto risco. Né? O risco dele era iminente e diário. Exato. Né? Diário. Exatamente. Né? E te digo, não precisa mais que uma semana para que o soldado perceba essa adaptação. Como é que é a dinâmica social do local, como é que é a dinâmica do tráfico, né? Então, com uma semana, eles estão dominando, percebendo toda a forma de rotina. Exato. E aí, então, o rendimento até do patrulhamento é enorme, rende muito. Olha aí. Rende muito. Olha aí. É muita pressão. Quantificando toda essa apreensão, em termos de valor de mercado, né, por própria informação da polícia, quanto custa uma arma no mercado negro, que a polícia já tem todos esses dados. E a própria droga, sim. Nós demos um prejuízo, entre aspas, vamos dizer assim, para o tráfico da ordem de 5 milhões. Tá, olha, tá? Eu quero entrar nesse assunto depois com o senhor no outro bloco, justamente o que o senhor percebeu, né, durante todo esse período de operação e a retirada da tropa. Eu quero tratar isso aí com o senhor no próximo bloco. O senhor viu, general, já passou o nosso segundo bloco. Aquele bloco de meia hora depois. E realmente, quando o assunto é bom, né, e está trazendo aí muitas informações que a comunidade está tendo agora, e nós agradecemos aqui que quase que em primeira mão esses detalhes que o general está nos contando agora, para o senhor e para a senhora que está nos assistindo agora, de como foi essa rotina do nosso efetivo aqui de Santa Maria e da região, lá no Complexo da Maré durante a Copa do Mundo. Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, apoio cultural. Uglione Concessionária Chevrolet, nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. SOS Segurança 24 horas. Nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fatisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fatisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos, é como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www. Estamos retornando com o terceiro e último bloco do programa Cidadania e Segurança Pública, agradecendo sempre a sua audiência e a sua participação aqui conosco. Estamos recebendo hoje nos nossos estúdios aqui da TV o general de brigada Mauro Sinotti Lopes, comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, a Brigada Niederauer, que é um orgulho de todo o santamariense. General, estamos
conversando com o general sobre a Operação São Francisco II, Complexo da Maré, Rio de Janeiro, durante todo o período da Copa do Mundo. O general Sinotti foi o comandante de todo o efetivo do Exército que esteve lá trabalhando nesse período. General, para esse último bloco, essa sua avaliação, a contribuição efetiva que o Exército Brasileiro acabou dando para o país inteiro, né? Como nós falávamos no primeiro bloco, da importância deste efetivo para que nós pudéssemos, assim como acabou acontecendo, não deixar que a imagem brasileira, em termos de segurança pública, extravasasse para o resto do mundo problemas que nós enfrentamos aqui e principalmente nesses pontos que o senhor acabou comentando conosco, que está centralizado no grande tráfico de drogas que existe nesse país. Como foi então essa sua avaliação já no período em que se aproximava do final da missão, em que aquela comunidade, hoje, ela não tem, evidentemente, a mesma segurança que tinha quando o seu efetivo estava lá no local. Eu gostaria que o senhor fizesse para nós essa avaliação. É muito importante essa abordagem em que a gente trata do benefício para a comunidade. Correto. Então tem desdobramentos esse aspecto, né? Benefício para a comunidade, né? A relação nossa com a comunidade e a experiência adquirida nossa também é um ponto importante. Correto, porque tem os dois lados para serem observados. Porque nós voltamos melhores do que fomos. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, como é que eu posso fazer uma avaliação assim uma abordagem subjetiva desses aspectos, né? Primeiro de tudo, benefício para a comunidade. Não há dúvida alguma, né, que nós quebramos completamente toda essa cadeia de ilícitos. Tá? Na medida em que se realiza um policiamento intensivo, né, em que eu tenho pontos de bloqueio aleatórios ao longo da comunidade, mudando várias horas por dia de local. Né? Fazendo justamente, general, porque o senhor falou a respeito da comunicação. Claro. A partir do momento que o senhor se posicionou em determinado ponto, imediatamente eles comunicavam, não passem pela rua tal, pelo beco X, que a tropa está ali. Quando ele termina de falar, a tropa não está mais já não está mais lá, no outro lugar. já está no outro. Então, esse dinamismo das operações que giravam, se eu contar que um pelotão sai para a rua para cumprir uma tarefa, e se desloca ao longo da favela cumprindo várias tarefas, né? E que nós temos aí 36 pelotões, nós tínhamos uma média de 250 operações por dia. 250 operações dia, em que estava aquele efetivo nível pelotão, cumprindo uma tarefa num horário nesse local, no próximo horário num outro local, num planejamento, né, anterior, né? Onde nós sabíamos no comando da operação onde estava cada um ao seu horário. Sim. Né? E praticamente não tem como o negócio, tráfico de drogas, sobreviver a essa intensidade de planejamento. Prosperar. Não tem como. Ele fatalmente vai minguar. Né? E começa a ter pessoal preso, droga apreendida, arma apreendida, e um dado importante que é o material, que chama de material de indolação, de preparo do tráfico, que fizemos algumas apreensões que encheu viatura. Esse material aí, general, seria aqueles tubos que colocam a droga dentro. Tubo. Né? Plástico para ensacar a pedra de crack. As balanças. Fermento Flashman. Fermento? Farinha de trigo, tudo para misturar com a droga. Que o bobalhão certo, cheirando lá e tá ficando doidão com o fermento Flashman, pensando que é cocaína, sabe como é que é? Entendeu? Porque vai de tudo adulterando o produto. Completamente, porque não há como cobrar a qualidade disso aí, não é adulterando isso? O produto, né? Exatamente. Então, sem dúvida alguma, isso provoca uma quebra no tráfico, né? O afastamento da liderança do tráfico, praticamente, quando anuncia a operação de pacificação, é automático, eles vão embora. Porque se ficar na comunidade
esses camaradas que são lideranças, que na Secretaria de Segurança Pública estão lá como liderança do tráfico. Que o líder tal, que já estão todos eles... Que estão já por fotografia e tudo levantado. Certo. Ele não vai ficar meia hora na rua e vai bater de frente com o soldado. Então, esse traficante de primeira linha já tem que deixar a comunidade, então o próprio, aspas, movimento, sim, já fica sendo gerido pelo terceiro escalão, né? Que não tem o mesmo comprometimento e por aí vai. Com as sucessivas apreensões, nós percebemos uma comunidade mais aliviada, tá? Porque um detalhe importante que eu quero colocar aqui é o seguinte: nós fomos trabalhar para aquelas pessoas e não interferimos na rotina das pessoas. Nós não interferimos nas festas, né? No perfil cultural da comunidade. Sim, né? Final de semana, o pagode, os bailes que são na rua. As festas, que nós chegamos lá no mês de junho praticamente, a festa junina no Rio de Janeiro, e eu sei como é que é o carioca, até nos bairros de mais posse, eles costumam fazer festa nas ruas, junto com as famílias. E nas comunidades carentes, as festas, inclusive de aniversário, são na rua, sabe por quê, Vargas? Porque as pessoas não cabem dentro da casa. É lar de gente pobre. Certo. Tá? E tu sabe que pobreza não nos mete medo, a gente já está acostumado com isso. Correto, sim. E sabemos lidar com o pessoal, respeitamos o pessoal, todas as festas continuaram ocorrendo na rua normalmente. Então nós não interferimos, tá, no viés cultural das populações. General, isso... Nós atuamos em cima dos bandidos. Dos bandidos. Né? General, isso então acabou tendo assim, ó, durante todo esse período, uma aproximação e uma simpatia do efetivo trabalhando com essa comunidade. Daí, por isso que eu digo que puxa a questão da relação com a comunidade. Certo. Que então, é o policiamento comunitário. Matasse a Policiamento charada. comunitário. Inclusive, eu quero puxar um gancho para te dizer por que nós fomos para lá. O governo do Rio de Janeiro pediu para o governo federal, a tropa federal, sim, por insuficiência temporária de meios de segurança pública. Tá? Por que insuficiência temporária? Porque vários efetivos da Polícia Militar do Rio de Janeiro estavam fazendo frente a lugares onde já tem o PP e que estão sendo atacados pelos bandidos. Sim, porque hoje, é o que nós estamos... nas comunidades pacificadas, que colocaram as UPPs, os policiais estão lá. E os bandidos, não, isso aqui é meu. Entendeu? Porque o tráfico existe na comunidade carente, porque ele faz uma espécie de controle de área e domina as pessoas. Domina. Muito poucas por simpatia e a maioria por coerção, porque o tráfico está lá e ele mata, se não fizer o que ele mandar. Sim, aí vem a questão da liderança e da autoridade deles. Quando vem a UPP, ele perde isso. Então, eles estão atacando as UPPs para minar a política de segurança pública do Estado. Certo. Então, a solicitação da tropa federal na região da Maré foi para que o governo pudesse empregar efetivos em outros locais. E até porque eles estão também formando os efetivos para as UPPs futuras, né? Que estarão prontos aí no final do ano. Então eu quero fazer esse gancho para que se entenda por que nós fomos para lá. Nós fomos para lá por uma insuficiência temporária de meios de segurança pública do Estado. E até, general, que o efetivo local da Polícia Militar tinha que fazer o seu trabalho muito mais próximo do campo de futebol, sim, né? E estava empenhado em outras áreas. Empenhados em outras áreas. Dentro da Maré existe o 22º Batalhão de Polícia Militar, que não trabalhou conosco, estava envolvido em outras atividades. Então todo esse efetivo acabou sendo deslocado. Para outras atividades. Então ficou esse aspecto subjetivo que é importante para que a gente tenha uma apreciação da pacificação, não só pelos números de apreensão de droga. Nós temos que ter uma percepção da pacificação como um processo construído junto com a comunidade, em que ela é o usuário dessa pacificação, né? E essa avaliação nossa, né? Essa percepção da comunidade do exercício desse direito, né? É que é importante que ela tenha essa percepção que segurança pública é um direito que a comunidade tem. Correto. Então, a nossa relação com a comunidade era muito sadia e várias pessoas me procuraram na rua para dizer, general, e na rádio também, sim, o seu soldado é muito respeitoso, é a forma que eles falavam. É o tratamento. O soldado respeita a gente. Inclusive, eu chamo um caso de um camarada que foi preso por sequestro e assassinato, um senhor, um homem de meia idade. Sim. E antes de ser conduzido, ele era meio poeta, sabe? Ele falou assim, eu quero fazer uma poesia.
E a poesia dele dizia mais ou menos assim, que ele, graças a Deus, tinha sido prendido pelo exército, que ele nunca tinha sido tratado com tanta dignidade. E quando ele foi... Qual é o motivo da prisão dele? Ele foi preso, ele estava no Infoseg, no Sinesp Cidadão. Sim. Preso, ele tinha mandado de prisão por sequestro e assassinato. E ele fez essa poesia, e quando o sargento foi pegar, ele disse assim, não, eu quero entregar para o soldado que me prendeu. E entregou para o soldado esse documento. Pô, é uma coisa que tem que guardar na história, isso aí, general. Interessante, rapaz. E ele disse que nunca tinha sido tratado com tanta dignidade. Nós demos conhecimento para toda a tropa. Até para servir de exemplo e motivação. Para eles verem, rapaz, quantificarem lá na cabeça de cada soldado a importância do trabalho dele. É dessa forma que diariamente a gente ia oxigenando a cabeça do nosso pessoal com a importância da conduta, né, do camarada. A gente costuma dizer nessas missões que a distância entre o general e o soldado é muito pequena. Certo. Por que é muito pequena? Porque eu preciso que ele entenda, cada soldado entenda exatamente o enunciado da missão. Como é que eu estou vendo a missão? É preciso que ele, se ele não entendeu com perfeição isso, ele não pode entrar na área de operação. Certo. O entendimento genérico. E o nosso camarada... E qual o objetivo a ser atingido? E o nosso soldado, não só aqui de Santa Maria, mas do Rio de Janeiro também, ele compreendeu perfeitamente isso aí e teve uma conduta assim ilibada, motivo de orgulho de cada família que tem um soldado que foi lá, tem motivo de orgulho, porque o seu garoto saiu daqui e foi lá levar para populações menos assistidas os nossos valores. Correto. É essa visão que o cara tem que ter. Hoje o Exército, as Forças Armadas, né, atravessam o oceano para levar isso nas missões de paz. Levam para outras populações, levam para lá valores, né? A liberdade, que é o que nós fomos levar lá na favela também, liberdade. Que ela não tem preço, né, General? A liberdade é um dos valores ocidentais mais significativos. Nós fomos levar. Levamos para outras populações, em outros países. Aqui é um orgulho ter uma chance de fazer isso aí, né? E tratar as pessoas com respeito, porque tem duas coisas que o ser humano não tolera, tá? A injustiça e a falta de respeito. E as pessoas morrem por isso. Então, valores, né? É uma munição subjetiva muito importante. E quando nós vamos para essas missões, nós temos que tratar as pessoas com a dignidade que elas merecem. Aí tu vai estar sendo um pacificador. Se tu não souber respeitar o próximo, te afasta que tu não pode ser um pacificador. Correto. Tá? E aí eu queria abordar também um outro aspecto importante, que é a experiência adquirida, onde eu digo, né? Nós voltamos melhores do que fomos. Nós tivemos a oportunidade, né, de materializar essa credibilidade que as Forças Armadas têm. Nós tivemos a oportunidade, né, de materializar isso, de voltar com uma experiência maior do convívio da própria fração, do nosso cabo-soldado, do tenente e do sargento, que patrulharam juntos, trabalharam o espírito de corpo, trabalharam a ação de comando, né, num ambiente na prática com um certo grau de hostilidade, né, que forma aquele amálgama que nós bem sabemos lá, né, aquele compósito que nós, que fomos de Força Armada, sabemos que é a liderança. É uma liderança formada num ambiente de risco comum a todos. Porque de longe eu estou olhando a farda, eu não sei se é tenente ou se é soldado. Correto, não tem isso. Na hora de dizer assim, então, olha, isso o que ele é, não sei, usa a mesma farda. É uma oportunidade ímpar que nós tivemos de trabalhar também o nosso contingente. Por isso que eu te digo, nós voltamos melhor do que fomos. General, eu tenho absoluta certeza que sim, e que todo esse aprendizado, ele deverá trazer ainda muito mais frutos. Né? Porque, com certeza. Porque esta experiência agora, eu tenho absoluta certeza, o senhor e todo o efetivo que ele acompanhou, os senhores serão multiplicadores. Exato. Multiplicadores disso. Não, e digo mais, eu quando fui tenente, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar numa missão dessa. Sim. Hoje um tenente
novo, cara. Acabou de chegar Agora, no Exército. exatamente, né? que está iniciando Um a sua sargento carreira. acabou de sair da ESA, teve a oportunidade de vivenciar uma experiência desse. Com certeza esse camarada vai ser muito melhor que eu. Não tem dúvida, até pelo fato desta realidade, e quem sabe, e a gente sabe disso também, general, que quantas missões ainda estão por vir. Exatamente. E que cada vez que o Exército está enganjado nessa nova missão, ele vai estar muito melhor preparado para o desempenho desta missão. Isso não existe dúvida, não existe dúvida nenhuma. General, nós queremos aproveitar aqui esta oportunidade que estamos com o senhor e dizer do orgulho que nós sentimos e transmitir, né, para todo o efetivo que muitos estão nos ouvindo agora, né, nos vendo, o nosso abraço, a felicidade que nós tivemos quando tudo acabou bem, né, que essa era a grande missão. E muitas coisas, general, que o senhor está nos contando agora aqui em primeira mão, não chegou essa notícia até nós. E é bom assim, general. Sim, sim. É bom. O senhor sabe por quê? Porque a nossa grande apreensão era chegar notícias ruins aqui para nós. Ah, o efetivo do Exército se envolveu nisso, se envolveu naquilo, teve esse ou aquele problema. Não. Então a gente sempre diz que quando uma operação ela dá tudo certo, ela é pouco divulgada, né? É aquela situação, e nós estamos aqui nos nossos estúdios com o Paulinho Oliveira. Eu sempre disse, às vezes quando nós conversávamos, general, eu digo o seguinte, que o juiz de futebol, e o Paulinho trabalha muito com isso, o juiz de futebol, quando termina o jogo, e ele não foi citado em momento nenhum, ele teve uma boa arbitragem. A partir do momento em que ele influenciou muito o jogo, a torcida já se coloca contra ele e os próprios atletas. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O senhor acabou cumprindo uma missão lá, e a missão, pelo alto grau técnico, profissionalismo, a forma como foi transmitido para o soldado da realidade dessa missão, acabou nesse sucesso. E por isso que hoje o senhor está aqui contando todas essas histórias boas para nós, e este é o nosso efetivo do Exército Brasileiro. General, muito obrigado, né? O senhor transmita de forma direta o nosso carinho, o nosso abraço para todo o seu efetivo que participou de lá, do senhor até o soldado mais moderno, e que nos trouxe respostas positivas e nos encheu de orgulho. E o senhor sabe que eu posso dizer que o meu orgulho foi maior ainda porque a minha origem é dentro do Exército Brasileiro, né? Eu tenho o maior orgulho de dizer que a minha profissão ela se iniciou dentro do Regimento Malé, lá em 1982, onde eu fiz o meu NPOR, fiz o meu estágio. Então, o Exército Brasileiro está também impregnado na minha pele. E eu tenho muito orgulho de estar aqui com o senhor nesse momento, contando histórias boas, né? Contando histórias vitoriosas, como mais uma missão do Exército, e como diz aquela frase importante, é o braço forte, mão amiga. Exatamente. O braço forte que foi lá no Rio de Janeiro, em todo o Complexo da Maré, e estabeleceu a ordem, cumpriu a sua missão. E a mão amiga é a saudade que eu tenho absoluta certeza que aquela comunidade está sentindo nesse momento dessas operações lá, porque teve essa aproximação muito sociável com esta comunidade. A mão amiga esteve presente em todo momento. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. General, muito obrigado. Felicidade para o senhor e que o senhor continue levando para o resto desse país aí também essa experiência que o senhor teve para todo o nosso efetivo. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade e estamos sempre à disposição. Obrigado. Desta vez, então, estamos encerrando mais um programa Cidadania e Segurança Pública, agradecendo também, como já disse, estão aqui nos nossos estúdios o Paulo Oliveira, o Tenente Urbaneto, que é o ajudante de ordens do general e que é conhecido nosso de muitos e muitos anos, o tenente que está sempre presente, sempre junto com a sua autoridade, nos dando aqui sempre o prazer da sua visita. Desta forma, então, encerramos informando sempre a comunidade que os nossos programas vão ao ar
de forma inédita. Amanhã, terça-feira, o programa vai ao ar às 21 horas e 15 minutos, aqui pelo canal 19 da NET. Depois, as repetições dentro da nossa grade de programação, quinta-feira, 19 horas e 15 minutos, sextas-feiras, às 23 horas e no domingo, às 20h30. Muito obrigado pela sua audiência e mais uma vez pela sua companhia. Uma boa semana, fiquem todos com Deus. Até lá! Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Rodoalto Pneus. Revendedor oficial Goodyear. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. SOS Segurança 24 horas. Nossa empresa cuidando do seu patrimônio. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Unidas Aluguel de Veículos. É como tem que ser. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www